Taio em seu esplendor, mostrando o florescimento da primavera real, que mais parece o instinto superior. Vocês vão entender ao longo do capítulo. E tanto o Ryu quanto a família Sakura veem que o Taio tá branco que nem um fantasma. Ryu narra o que a gente sabe, que é o florescimento, é o poder onde meio que a família e o Sakura, só ela compartilha. E o fortalecimento do Taio meio que já diz pelo nome. Mas esse florescimento ele nunca viu isso antes. Ele não sabe que tipo de poder é, mas é algo extraordinário. E pela primeira vez, Ryu ficou nervoso e se pergunta quantas décadas se passaram depois do que aconteceu. Se estivesse apenas sendo lógico, ele não desafiaria de ir em frente. Mas ele não pode permitir que ele seja lógico nesse momento. E nisso temos o flashback da morte meio que do Takemi. E meio que o Ryu fala que é para o Takemi ter falado que eles queriam meio que saber. Os endereços, vulnerabilidade, ele podia dizer um monte de coisa. Mas o Takemi fala que ele não conseguiria entregar o homem na qual se apaixonou com um maluco como ele. E nisso eu fiquei com uma cara do Ryu, chocada. E ele fala que ele sente muito por não ter fingido não perceber e fala pra cuidar da Takemi, da Katana. E minha gente, além de ser uma história de pai e colocado, é uma história no estilo Montanha Boxback. E agora nós só sentimos do porquê que ele sente tanta culpa assim. Além de ter tirado o pai da Takana, ele perdeu o seu macho, o seu lindo macho. Ele fala que se ele não tivesse se agarrado em sentimentos estúpidos como esse, ele não teria perdido o Takemi. E a Katana nunca teria sido deixada sozinha. Seu amor e seu ego desgraçou todos os seus amigos. E é por isso que ele se recusa a recuar. Nisso ele começa a escrever no caderninho o que tá acontecendo com o Taio. E o entusiasmo corre nas veias dele. Em volta de uma curiosidade intelectual, nenhuma lâmina, bala ou sequer um míssil consegue perfurar essa carne. E nenhum homem jamais se defendeu desse ataque. E agora ele fala pro Taio que experimentar esse golpe que consegue destruir um diamante. Ressentimentos republicados. Hoje o Rush Tai. Mas o Taio consegue aguentar, continua sereno e fala: eu não estou com nenhum diamante. Ryu fica chocado porque o Taio parou, pois ele não viu nenhuma resistência e nem dor, como se a mão dele estivesse agarrando um algodão doce. E nisso voltamos ao flashback, onde o Taio tá vendo os vídeos o vídeo do Momo. E aí ele fala que todo o florescimento tem que ser aperfeiçoado. Ele usa o fortalecimento como exemplo, que ele funciona tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas essa força tem fraquezas, como exemplo, os músculos e o físico ficam rígidos demais, ossos são quebrados e vinhas sanguíneas se explodem por tanta pressão. E pra maximizar meio que o florescimento dele, ele precisa maximizar o outro lado, a suavização. Assim, dos lados da mesma moeda, meio que estará completo o florescimento. E esse é o florescimento real da primavera. O corpo dele fica coberto de somenine, circulando em cada célula do seu corpo, trazendo tanto o fortalecimento quanto a suavização. Sólido, porém macio. Forte, mas também flexível. Vai muito além de um florescimento normal. E mesmo com um único golpe, vai ser o golpe mais duro. Então o Taio já mete o socaço no Alexandre Ryu, que faz ele usar o golpe Olga, presas das pétalas de primavera. E enfim, Alexandre Ryu fica de joelhos. Bom, o Taio ainda não consegue controlar esse novo modo ainda muito bem. E ele espera que o perdoe pra fazer isso, mas ele precisava pará-lo. E ele fala que nesse tempo todo ele não tava tentando agir por si mesmo. Pois ele percebeu nos olhos que ele ocasionalmente olhava pra Katana e são muito familiares pra ele. E meio que era a mesma expressão que a Mitsumi faz quando cuida dos gêmeos. Ele não é pai por muito tempo, então ele não pode dizer o quão fundo vai ser esse sentimento, mas sabe que o olhar dos olhos dele é verdadeiro. E fala pra ele parar de se chamar farsante, porque ele não é. O Alexandre Ryu fala: Taio, você é um docinho. Eu não pensava que você era um marido tão admirável como uma esposa tão adorável em comparação a alguém horrível que nem eu. E nisso ele lembra dos momentos da Katana e começa a chorar. E o capítulo se encerra quando ele fala:
eu perdi. Que final, meus amigos! Que final de capítulo espetacular! Sério, todo capítulo foi bom. O conceito do florescimento da Primavera Real, a luta do Taio contra o Alexandre Ryu. E esse capítulo só foi focado nisso, para usar um emocional de homem macho. Esse foi o capítulo 200 de Mission e o Sakura Family. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Que eu não tô busy. Fui!